Sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do Desperta Talento Brasil. Hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção. Tenho certeza que você, mais uma vez, vai sair daqui com as ferramentas que você precisa, com todo o conhecimento base necessário para essa parte aí do teu negócio de extrema importância. E, mais uma vez, né, ressaltando e lembrando de uma forma simples e descomplicada, afinal de contas, essa é a nossa metodologia de ensino para que todos vocês possam operar, né, e já começar ainda hoje a fazer o teu processo de recrutamento e seleção aí, e analisar todos os teus candidatos também que já fazem parte desse trabalho junto com você, que não deixam de ser candidatos todos os dias, uma vez que o processo seletivo pode ser externo e interno. Então, vamos lá, vou compartilhar minha telinha com vocês. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, para vocês conseguirem anotando tudo aquilo que vocês acharem relevante aí já para essa prática desse dia. Então, como eu expliquei para vocês, a etapa de recrutamento e seleção, eu gosto de dizer que o recrutamento, ele é diferente da seleção, né? Quando a gente começa esse processo de recrutar, é como no exército, né? Vem muitos candidatos para servir, mas nem todos são selecionados, né? E a gente precisa saber por quê. Existem várias regras, várias normas, vários critérios de avaliação, então, na empresa não é diferente, né? Para tudo existe aí a parte de recrutamento, para depois haver, então, a seleção. E o que é esse processo seletivo? O processo seletivo consiste em um conjunto de técnicas que auxiliam na escolha dos candidatos mais adequados para uma determinada vaga de emprego. Através dele é possível identificar o hard skills e soft skills, que agora você já sabe o que é, e te relembrando, né? São as competências técnicas e comportamentais, e verificar quais perfis possuem o maior fit com a vaga e a cultura da empresa. Então, antes de eu falar aqui o que é o fit cultural, né? Deixa eu falar para você, se você não sabe, deixa eu só falar para você aqui sobre o conjunto de técnicas que aqui nesse slide está apresentando para vocês. É necessário existir técnicas, regras, né, da tua empresa para esse processo acontecer. É aquilo que nós falamos anteriormente. O que não é medido não pode ser gerenciado. E a maior parte do erro da seleção e dos problemas futuros que acontecem na empresa são decorrentes a uma falta de planejamento desse processo. Na verdade, planejamento de tudo, né? Então, a gente vai improvisando, e muitos aqui são bons improvisos, e eu não estou dizendo que, às vezes, não é necessário a gente improvisar. Mas uma empresa, ela precisa ter tudo muito bem organizado, ela precisa ter esse conjunto de técnica para poder auxiliar, então, no processo adequado. E aí você conseguir determinar qual candidato está mais adequado àquela vaga que você, né, colocou ali à disposição. E aqui a gente fala também a importância de analisar o hard skills e o soft skills, né, as habilidades técnicas, os conhecimentos desse candidato, tecnicamente falando, e também a parte comportamental. Mas é que ele deixa muito claro da importância do fit cultural, ou seja, né, nada mais é do que a cultura da empresa. E aí a gente ensinou para vocês isso lá no MVV, lembra? O MVVC barra MVVE. São missão, visão e valores do colaborador barra missão, visão e valor da empresa. Isso a gente não pode deixar de lado, porque é necessário, é muito importante que você consiga detectar esse MVV do seu candidato, para que aqui você consiga incluir esse candidato correto dentro da vaga de acordo com o fit cultural da tua empresa. Como o próprio nome diz, é um processo, mas para que ele seja efetivo, precisa de planejamento, execução e verificação e ação. Então, são 4 pilares aqui: planejar, executar, verificar e agir. Então, isso é um processo realmente que você já sabe que é importante. Só uma ressalva aqui importante assim para você também. As empresas, elas cuidam de todos os processos, com todo o planejamento, tudo certinho. Mas dentro do processo seletivo é muito comum ficar bagunçado, fazer de qualquer jeito, delegar para outra pessoa fazer que não tem essa capacitação, esse conhecimento, e aí a pessoa ela precisa fazer. E a gente tem essa falsa crença, né, de que vai dar certo só o gerente fazer ali se ele tem as técnicas só pelo feeling, né? E isso vai trazer sérios problemas, né?
Porque, mais uma vez, se não é medido, não pode ser gerenciado, eu não posso cobrar também lá na frente, né? Se eu não descobrir, de fato, quem é esse candidato em todas as escalas, é lógico que eu vou ter problema. E pode ser que até eu não tenha, mas as chances são grandes que eu tenha, né? Pode acontecer ali uma sorte de vir um candidato 100% como você esperava, sem você medir tudo isso, né? Mas é contar com a sorte, não é algo que as empresas devem ter prática, né? Ter essa prática aí de vamos contar com a sorte. Então, vamos ao planejamento da vaga. Planejamento, ela é a base para um processo seletivo de sucesso. Então, anote aí, planejamento. E aqui você deverá definir desde como será a vaga que está sendo aberta, quais meios de atração serão utilizadas, até como será feita a seleção. Dá uma pausa aqui. Aqui eles falam sobre, a gente fala sobre lá, você pega o CFS, o cargo, função e salário, para você poder adequar essas informações dessa vaga. Depois você falar sobre os meios de atração que vão ser utilizados. Hoje há vários canais, inclusive gratuitos, para atrair esses candidatos. Você tem as suas próprias redes sociais, empresas parceiras que você pode fazer esse anúncio, né, também através da própria rede social ou até de forma física, ou então você pode também buscar parceiros dentro da área de recursos humanos que pode te auxiliar nessa triagem de vaga, tá? Dessa triagem de candidatos. E aí, aqui também o planejamento entra como será feito a seleção. Todas as etapas que você deseja fazer, né, que a gente vai te deixar todas as dicas aqui na prática, como que você pode fazer, inclusive, deixar um leque aí de opções para você, mas sempre lembrando, de forma simples e descomplicada, que é para você não ficar preso somente nisso, né? Até porque a ideia da gestão de pessoas por propósito é todas as empresas conseguirem ter acesso a um processo seletivo, a um MVV, a um CFS, a um LDL, a gente vai falar de todas as etapas, a um ESC, que é uma base simples ali de recrutamento e seleção, de gestão de pessoas, de RH, digamos assim também, sem ela ter que ter necessariamente num departamento completo desse setor ali, né? Recursos humanos, departamento pessoal. Embora é muito importante que você tenha, eu sei que muitas empresas não têm esse acesso, né? Não têm esse conhecimento, não têm essa condição hoje de ter esse departamento bem estabelecido. E aqui é uma porta de entrada para você começar a organizar esse setor, né? E conseguir já obter os resultados e sair dessa bagunça organizacional, né? Porque fica uma bagunça, o grande turnover aí, os candidatos que se candidatam para vaga inadequadas, e aí você acaba contratando essas pessoas, ou até mesmo às vezes não tem candidato, né? Não aparecem as pessoas porque a forma com que foi divulgado, as informações também não eram coerentes, e aí você acabou não atraindo o candidato certo, e por aí vai, né? Até o final disso há grandes consequências. Então, vamos lá. Antes de tudo, é necessário identificar e avaliar a necessidade da vaga. Então, sempre, mais uma vez aqui, ressaltando sobre o CFS. Tenha tudo isso muito bem anotado, descrito, e sempre avalie a necessidade dessa vaga com antecedência, para que quando você for realmente contratar, fazer esse processo seletivo, você já conseguir atender a necessidade daquele departamento que está precisando da vaga. Então, tenha isso tudo também muito bem anotado aí na tua pauta de gestão. Algumas vezes, um processo de seleção externo não se mostra necessário, podendo haver o preenchimento com os recursos da própria companhia. Eu amo essa parte aqui, porque o Desperta Talento é isso, é despertar talentos que estão ao seu lado. Às vezes você não tem esse candidato ali, né, dentro da empresa, mas muitas vezes você tem. E por não conhecer esse candidato que já está ali com você, essa pessoa, esse colaborador, ele acaba não sendo de fato um candidato, ele só é um colaborador ali. Há muitas empresas que têm talentos escondidos e não sabem. Vou contar uma breve história para você. Um determinado momento da minha vida, eu já sempre muito envolvida com a gestão de pessoas, eu estava operando no back-office de uma grande empresa aqui no Brasil, fazendo gestão, né,
Claro que o meu processo de gestão de negócios, ele vai envolver gestão de pessoas sempre, esse é o meu pilar principal, esse é o fruto que eu fui chamado para dar, né? Eu sempre gosto de dizer que se eu sou uma macieira, não adianta eu querer dar uma laranja, né? Então, eu tendenciava muito a fazer a gestão de pessoas e processos através das pessoas. Natural. E aí, o departamento aconteceu muito bem. Só que surgiu ali uma vaga interna para gestão de pessoas num contexto geral da empresa. E a empresa não sabia dessa minha qualificação, embora lá no processo seletivo eu cheguei a comentar, eu falei dessa minha qualificação, do meu conhecimento e do meu amor por essa área, né, como um todo, mas não estava anotado, passou despercebido, e a empresa lá gastando recurso e tempo para fazer um processo externo e tinha alguém ali interno. E detalhe, eu sempre deixei legado, então eu sempre treinei as pessoas que estavam comigo para poder me substituir assim, nas férias, numa enfermidade, né, que talvez a gente não sabe, a vida da gente é assim. Um dia você está bem, outro dia você não está. Então, pensando na empresa, sempre com essa cabeça de dona, né? Eu sempre gostei de deixar legado, nunca fiquei com medo de perder algo que eu sei que não é meu, né? Porque a gente precisa crescer e evoluir. Então, assim, se é, se é meu, digamos assim, né? Se é meu, eu sempre vou ter essa visão de que precisa estar bem cuidado e que precisa deixar legado. Essa é a minha visão. Então, eu sempre treinei as pessoas para isso. Identificava o talento que tinha uma habilidade específica semelhante àquela que o cargo precisava e começava a treinar essas pessoas para que no momento ali de necessidade também a empresa não ficasse na mão, dependente de mim, somente de mim, né? Eu sei que muitas pessoas acabam fazendo isso. Mas aí é uma questão de inteligência emocional, de maturidade empresarial também e até pessoal. Então, cada um no seu tempo, né? Mas fica aqui uma dica para você: faça o processo seletivo interno, ofereça a vaga também internamente, deixe as pessoas crescerem, deixe as pessoas terem oportunidade de escalar novas áreas na vida dela também, né? E não coloque isso somente para fora. Às vezes você vai perder uma pessoa, um colaborador que está com você há muito tempo, que é tímido, que não vai falar para você, ou que não tem liberdade, né? Que não vai falar para você que ele não está gostando daquela área, que ele já está fadigado, cansado, e que ele gostaria muito, ainda que não tivesse uma diferença grande de salário, digamos assim, ou às vezes até o mesmo salário, né? Mas ele gostaria de aprender algo novo. E aí, claro, Tássia, mas eu não tenho tempo de treinar alguém, tudo do zero. Eu quero alguém pronto. Não, aí ok, tudo bem. Mas tem casos de vagas que vai ser um legado que está sendo deixado, ou seja, alguém que vai passar a informação para uma substituição de cargo. Aqui eu falei da gestão de pessoas, mas poderia ser um auxiliar administrativo, e talvez você tenha alguém nas vendas que está pelejando ali para vender, as vendas não está 100%, não está boa, e você ainda acha que aquela pessoa pode dar aquele fruto, mas aquela pessoa ela tendencia muito à parte mais administrativa, mais de processos do negócio, né? E aí ela entrou na tua vaga de vendas porque ela precisava e porque ela desbrava ali, ela consegue, mas talvez ali na área administrativa ela vai conseguir frutificar muito mais, ela é organizada, ela é centrada, né? Tem um perfil mais condescendente, mais submisso, mais de análise de processos e planejamento, né? Que a gente vai ver aqui nos testes diz que a diferença de um e outro para você conseguir fazer e adaptar bem os teus candidatos de acordo com a vaga, né? Então, fica essa dica para você, não despreze, isso é muito importante, faz parte do Desperta Talento com Propósito. Vou falar aqui, então, pesquisar detalhadamente sobre o que o líder do setor precisa e incluir ele na maioria das etapas, isso é muito importante. A participação do gestor da área vai contribuir para o alinhamento das expectativas. Deixa eu colocar uma pausa aqui para a gente poder falar. O líder precisa participar, o gerente precisa participar do processo. Então, não adianta ele fazer sozinho. Se ele é a pessoa que já está fazendo esse curso de gestão de pessoas, ele até pode fazer só, não tem problema. Mas ele precisa passar todas as informações para o gestor geral da empresa, se não tem um RH, né? Agora, se tem um recursos humanos, precisa estar junto com o departamento de recursos humanos. Então, assim, às vezes acontece do recursos humanos fazer sozinho ou o gerente fazer sozinho. Então, tem que ter essa parceria, essa conexão de informações e o gestor precisa participar, porque é ele que vai alinhar as expectativas, é ele que vai cobrar,
né, no dia a dia e vai desenvolver esse candidato também no dia a dia, então ele precisa participar na tomada de decisão, inclusive aprender a analisar esses gráficos, essas análises de perfis, né, que a gente vai fazer aqui com vocês. Então, é muito importante que os gerentes, eles tenham acesso a essas informações para eles poderem participar engajando com o processo perfeito, certinho. Também já passei por empresas que o gerente participava só na etapa final da tomada de decisão, fica a critério da empresa, tá? Eu acho muito importante o gerente participar de início ao fim do processo, para que ele possa conhecer esse candidato na hora que estiver ali, ele saber das limitações desse candidato também e das pontas de acesso de facilidade desse candidato. Então, é muito importante que o gerente participe para ele já de cara ter uma conexão com aquele novo colaborador que está entrando ali para o time dele, para poder somar e vice-versa, né? Também se fazer conhecido naquele processo e o candidato ele não entrar retraído demais, desconfiado demais, né? Ele já entra ele conhecendo alguém, se sentindo um pouco mais tranquilo. E acontece muito hoje, olha aqui, é um novo candidato, seja bem-vindo à empresa, e fica por isso mesmo. É uma outra questão que eu acho muito complicado, que eu acredito que as empresas têm que investir nesse momento de uma apresentação que eu chamo de boas-vindas do candidato, boas-vindas desse novo colaborador da empresa para ele se sentir engajado. O primeiro período dessa pessoa dentro daquele corpo vivo ali, né, corpo corporativo, digamos assim, é um choque muito grande e são vários desafios que tem ali. Isso trava muito o desenvolvimento inicial dele também. Algumas pessoas se aproximam, outras não, tudo por falta de esclarecimento, de comunicação, de engajar, né, de fazer esse engajamento desse candidato na empresa. E aí isso vai garantir que o processo seja moldado a partir do nivelamento entre o que o líder espera, né, e o que é bom para a empresa. Então, a via de mão dupla. E aqui eu coloquei entre parênteses observar a descrição do cargo. Inclusive, o gerente, né, que está ali naquela função, ele precisa se alinhar com os diretores da empresa, com recursos humanos, né, se o departamento já estiver estabelecido aí por vocês, para fazer essa descrição de cargo já com essas expectativas, alinhando essas expectativas. Não olhando só para pessoas. Às vezes você tem um modelo de um bom financeiro e aí você deseja ter alguém com aquelas características. Isso não é errado, tá? Mas em vez de olhar para a pessoa, olha para o cargo. E coloque exatamente aquilo que você precisa na descrição, né, no módulo anterior. E aqui está totalmente interligado. O processo precisa estar analisando todo o tempo as expectativas, os itens, os menus que foram colocados ali, e cada menu tem mais opções, né, dentro dessa descrição. Então, não deixem, são as funções e as tarefas, não deixem de analisar tudo isso. E também saber ali, desde a hora do processo, a expectativa salarial, porque se você já coloca essa expectativa salarial na descrição lá da vaga, isso vai adiantar muito o teu processo também. E tem muitas pessoas que são gabaritadas, têm um bom currículo, mas o salário não é adequado para aquilo que a pessoa espera. Então, precisa alinhar, né? Qual que é a pretensão salarial de ganhos ali daquela pessoa, inclusive o método de contrato, tá? Qual que é o formato de contratação desse colaborador, porque às vezes a pessoa ela também não está aberta ao modelo PJ, né? E ela só entra no modelo CLT e outro modelo de contrato aí que você tem disponível, então você precisa adequar e também ver se a sua empresa se enquadra juridicamente dentro desse processo. Então, tudo isso é muito claro. E informações, eu sempre vou bater aqui nessa tecla, desperta o talento todinho, chama para a responsabilidade da comunicação. Um bom relacionamento, né, que não é pautado em regra, só em regra, é porque tem esse relacionamento muito bem afiado. O que eu quero dizer? As pessoas que são fracas nos relacionamentos, elas precisam muito de regra. Mas se elas são boas ali no relacionar, as regras, elas são somente regras ali que estão sendo cumpridas sem ela ter que estar pautada naquilo ali, sabe? Então, elas são fortes nos relacionamentos, muito fortes nos relacionamentos, quando elas cumprem ali já o seu dia a dia de diálogo, de comunicação, de entender o outro lado. Então, a regra ela não passa a ser tão importante, porque ela sabe que a missão, visão e valor dela com a da empresa, ela bate. Então, para ela, aquilo ali vai ser natural, normal.
Agora não, se você não tem um relacionamento, aí você vai ficar com funcionários presos em regras, e regras são quebradas todo o tempo se você não tem essa cobrança, isso também gera um desgaste. Então, se você quer ter um equilíbrio disso, é para resumir, tá? Tenha uma comunicação desde o momento que você vai disponibilizar essa vaga lá fora ou internamente para um novo cargo aí que está surgindo na tua empresa. Descrever quais são os requisitos técnicos e comportamentais, além, é claro, de inserir os valores da empresa no anúncio, para que ele possa captar os candidatos mais adequados. Lembra do MVV? Então já coloca, porque, gente, se você. Isso é muito importante, por isso que é o primeiro pilar do Desperta Talento. O MVV, a missão da tua empresa, os valores, né, o propósito dela, a visão de ela quer chegar, tudo isso, já é uma porta de entrada para esse candidato olhar e falar: meu Deus, me identifiquei, eu vou ir. É isso que eu quero para mim. Ele já começa a se identificar a partir dali. Então, há ali um casamento, né? E a gestão de pessoas por propósito é sobre aliança, é sobre uma extensão de um propósito na Terra, né? Acertar a mão com as tribos, né? Eu gosto de falar e sempre falo para você sobre as tribos, né? Cada um tem a sua, então encontrar não tem limite, né? Também as suas tribos, né? A gente tem gente em toda a Terra, mas existem pessoas que se alinham mais na missão, visão e valores, estão adequados dentro desse padrão. E se você pegar uma pessoa totalmente desconectada com a tua missão, com a tua visão e com o teu valor, logo, logo essa pessoa ela vai se desconectar, ela não faz parte do corpo, ela não vai conseguir ser bênção naquele lugar e vice-versa também. Não vai ter comunicar, não vai ter liga, não vai ter como ter esse candidato ali. Ainda que ele seja maravilhosamente perfeito nas suas habilidades técnicas, seu currículo é perfeito, ele sabe fazer tudo, e ele também até tem um comportamento legal, mas ele não tem os princípios, os valores, ele, principalmente valores, gente, isso é muito sério. Ele não tem a missão que você tem, ele não tem os valores, né? Não se enquadra dentro disso. Então, às vezes, você é uma empresa de expansão e ele é muito de ficar só ali naquele lugar, ele não é expandido, ele não pensa em saída do território, por exemplo, não sair do departamento dele. Às vezes ele tem um currículo maravilhoso, mas ele é totalmente limitado a um espaço geográfico. Dando um exemplo para você. Às vezes é o contrário, você não tem interesse em expandir, em fazer o PEX, que eu gosto de dizer, né, que é o último módulo desse curso, para te ajudar a chegar a um propósito maior, de uma escala maior, e aí esse candidato, ele tem um coração extremamente voltado a outros territórios, ele é expansivo, né? Como eu, por exemplo, Desperta Talento é isso, ele é para toda a Terra, onde ela tiver que ser alcançado, tá? Não pode ser até assim, nossa, mas você tem uma expectativa grande, né? Não é nem que é uma expectativa, é uma possibilidade, é uma abertura que eu dou para o exponencial, né? Que é a dobra da dobra, para que aconteça aquilo que precisa acontecer, para que alcance o máximo de pessoas, para ser bênção, o máximo de pessoas relacionado também à minha tribo, porque nem todos têm que concordar comigo, mas é algo que veio direto do coração de Deus e que precisa ser compartilhado urgente, né? Empresas precisando disso, sem ter que ter grandes custos de contratar, de repente, um departamento inteiro para fazer isso, mas sim pessoas engajadas e comprometidas com essa visão ideal, conseguindo fazer com o recurso que tem. O recurso mais importante são pessoas e tempo, né? O resto a gente corre atrás. E o resto também é acrescentado, tá? Para você não ficar aí julgando, mas o dinheiro é importante. Olha, vai de ponto de vista, tá? Ele é importante, mas não é o mais importante. Ele não vem em primeiro lugar. Tá? Ele auxilia, mas ele não é a base de tudo. São as pessoas, o tempo e as pessoas, tá? E os processos. Então, aqui fica aqui claro para você também inserir esses valores, tá? Desde lá, então, do anúncio, já para você fazer uma captação legal. Anota isso, gente, para vocês fazerem um processo seletivo tranquilinho, colocando lá a descrição de cargos, o MVV, o salário, né? Tudo certinho do que você espera, as formas com que você vai fazer esse processo seletivo acontecer e tudo mais. Aqui, vamos lá, planejamento. Como será feita, então, a atração e aí estruturar os métodos de seleção que serão utilizados, bem como datas, local, material, participantes e tempo de duração. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Abre aí no seu Drive, tá? O módulo recrutamento e seleção. E aí você coloca lá, lá embaixo nas abas, os menus lá embaixo,
os processos, tá? A parte de planejamento da vaga, como que você vai planejar. Depois você busca as informações lá atrás para saber exatamente qual que é a descrição desses cargos, né? Que você já fez no CFS. E aí você abre a segunda aba já colocando lá vagas disponíveis, com as datas, tudo certinho. Então, você pode fazer tudo no Excel. Aí você colocou lá as datas disponíveis e os cargos, aí você já coloca na outra aba os canais de atração. Quais os canais que você vai usar? Instagram, Facebook, Indeed. Aí você coloca lá empregos.com, estou dando um exemplo, tá? LinkedIn, aí você vê quais os locais que você vai publicar essas vagas, tá? No Cine, aí dando exemplo aqui, tá? Alguma empresa X. Só um momentinho, gente, deixa eu colocar aqui meu computador para carregar. Só um momento. Gente, obrigada aí por aguardar. Aqui rapidinho, né? Pus um pause aqui para não deixar vocês esperando tanto tempo, mas vamos lá. Então, é muito importante lá no Excel, por exemplo, você fazer de forma simples também, colocar essas abas de descrição desse candidato, né? A forma com que você vai fazer esse anúncio, como eu tinha falado ali para vocês, as etapas desse processo, né? O nome dos candidatos que estão vindo. Então, você tem uma aba ali só para você organizar o processo seletivo. Até para você poder fazer uma triagem e colocar os nomes, os telefones, qual o perfil daquele candidato, porque de repente não serviu para aquele momento, mas lá na frente você gostou daquele candidato, ele tem um perfil para uma vaga diferente e você não tem essa vaga aberta. Então, assim, organize os processos de vocês. Não é difícil, é muito simples. E eu sei que você sabe fazer no Excel, é muito simplesinho de fazer. E tem a pasta no Drive, que eu já ensinei para vocês também, tudo certinho para vocês poderem organizar. Abram uma pasta sobre recrutamento e seleção e façam isso. No final ali eu mostro para vocês uma dica, algumas ideias de como vocês fazerem isso aí na prática, tá bom? E eu estou aqui à disposição também. Vocês podem falar comigo, me solicitar aí para tirar dúvidas, para pedir apoio, isso aí tá, né? Vocês têm acesso aí à nossa equipe do Desperta Talento, então a gente vai sempre estar à disposição aí de vocês. Então, vamos lá aqui para a próxima parte. Planejar como será feita a atração, que a gente já falou, estruturação dos métodos de seleção que serão utilizados, bem como data, local, material, participante, tempo de duração. Então, lá também na estruturação do planejamento precisa ter essas descrições, tudo certinho, essas informações, tá? Até material que vocês vão usar, vocês vão fazer dinâmica, vocês vão precisar, querem que o candidato não faça online, faça presencial, e aí vocês têm que imprimir ali o material todinho a ser utilizado. As pessoas que vão participar, vai ser só o gerente, o CO da empresa, lá, o diretor vai precisar participar no último momento, ou nós vamos fazer uma filmagem de alguns segundos, alguém vai, uma equipe vai ali para filmar parte do processo do candidato, porque o CO da empresa não fica aqui no Brasil ou não fica na cidade. Então, assim, a gente não precisa limitar. Usar a criatividade no processo seletivo. Já fiz processo seletivo assim, inclusive, onde eu fiz tudo online e no processo final eu gravei a apresentação da candidata e eu ia enviando ali os candidatos mais adequados para os diretores da empresa, junto com a análise com a ficha daquele candidato, tá? Assim, usei a criatividade para poder auxiliar nesse processo. Depois a gente tem aqui, novamente, a atração de candidatos especificamente para falar sobre ela. É imprescindível que a oportunidade seja muito atraente. Então, vou colocar aqui, ainda que você já tenha agora todos os canais, precisa ser atraente, gente. Na hora que vocês vão divulgar uma vaga, tragam alguém dentro da parte da mídia social, social media, que saiba mexer com web designer, para fazer uma criação bacana para você. E você colocar as informações coerentes, mas ter também um visual atraente, com a cara da sua empresa, que isso conecta muito, tá? Tenha em mente o perfil da sua vaga e qual público de candidato que você também deseja buscar para que o recrutamento seja mais eficiente. Então, tudo isso é que vai atrair esse candidato. Já aconteceu com você, eu tenho certeza, se você faz processo seletivo, de vir vários tipos de candidato que não tem nada a ver com a vaga que você está colocando. Nada mesmo. Então, isso é porque o processo seletivo ele não está organizado. Ele não está certinho, trazendo informações coerentes nos canais legais que hoje tem disponível para a gente, seja ele gratuito ou seja ele pago.
Prepare cuidadosamente do anúncio da vaga, pois ele deve ser objetivo. Gente, faça algo que seja atrativo, que tenha as informações importantes, mas não faça um livro, a pessoa não vai ler. Então, tem pessoas hoje fazendo já disponibilidade de vaga, até por vídeos, só apresentando a empresa, uma parte de filmagem da empresa, depois vem ali o pessoal do Recursos Humanos, falando daquele setor que está com aquela vaga aberta. Isso é muito atrativo, se conecta muito. Cada dia mais, né? Essa parte da velocidade dessa informação, tudo através da internet, está muito avassalador, né? Está crescendo muito, cada vez mais. Então, a gente precisa ser também criativo ao ponto de estar dentro dessa era da informação, assim, né? Com essa velocidade absurda e dentro da tecnologia. Então, coloca as informações necessárias, coloca os pré-requisitos, as atividades exercidas, horário de trabalho, gente, tem que ter, né? Se é presencial, se é home office, remuneração, entre outros. E escolha em quais canais, então, a vaga vai ser anunciada. Observando cada meio de divulgação, porque elas têm as suas características de custo, né? Então, você tem que ver se você quer gastar com isso ali, que tanto, qual o valor que está disponível para isso por mês, então tem tudo isso muito organizado junto com o teu financeiro. Ali com o financeiro se pode ou não. Já deixando de antemão para você que tem como fazer isso de forma gratuita, tá? Como eu falei para vocês, você tem a rede social da tua empresa, se não tem, faça, porque você tem que estar nesse meio, né? Não tem como fugir disso. E existe vários canais hoje gratuitos, basta você colocar no Google canais de divulgação de vagas gratuitamente. Então, você vai conseguir perceber lá que tem como você cadastrar. Às vezes tem X por mês para você colocar, às vezes é ilimitado, tá? Então, não deixe de usar essas plataformas gratuitas do mercado e basta você colocar no Google que você vai saber a listagem de todas elas, para você conseguir fazer isso de forma assertiva, tá? E a indicação, ela não é errada, tá, gente? Porém, a indicação, ela tem que ter toda uma organização do mesmo jeito. Se você vai soltar um banner de comunicado dessa vaga, você fez ali um bannerzinho desse anúncio, e você vai disparar dentro da tua empresa para os teus colaboradores internos e também para os de fora, dizendo, olha, envie para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, né, para que esse canal interno seja o melhor facilitador dessa informação, o melhor marketing que tem, de quem já está lá dentro, né? Também faça de forma organizada, não faça de boca, né? Faça ali um banner bonitinho, bacaninho, um vídeo legal da tua empresa e explique isso de forma adequada ali para todo mundo. Tempo, né, ali, então, características de custo, tempo de resposta, muito importante, gente, tem gente que fala que vai ligar e não liga, que vai dar um feedback e não dá, seja por e-mail, WhatsApp ou por telefone, tem que cumprir, fica muito feio para a tua empresa não cumprir, né, depois esse candidato vai ser seu colaborador ali na frente, vai pegar muito mal, muito ruim, e é ruim para você também, em todos os sentidos, né, tem que ter comunicação. Perfil que você espera e a quantidade de participantes também tem que estar anotado lá. Porque às vezes você quer limitar, né? Então faça isso também nessa parte para ficar bem organizadinho aí para você. E aí aqui a gente já vem para a parte, né? Selecione os melhores perfis. Lembrando que o software hoje de recrutamento e seleção não são baratos, eu coloquei aqui, mas é muito importante se você tem essa condição, tá? Faça isso. Existe vários hoje no mercado. Então, fica uma dica para você aqui também. Se você tem uma empresa maior, que esse método aqui assim, você não consegue fazer ele manual, como a gente está ensinando, né? O passo a passo concentrado ali em uma, duas pessoas, né? Esse é o segredo aqui do Desperta Talento, levar de forma simples e descomplicada para empresários que não têm, e você percebe, abriu a minha mente, agora eu vi a importância e eu quero ter um software para ajudar, ótimo, que bom. Faça isso. Existem muitos colegas de trabalho no mercado que desenvolveram já essas ferramentas. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo a nossa. Então, ela ainda está em teste, em estudo, tá? Mas isso não vai interferir na oportunidade de você obter informações e fazer isso de forma simples e descomplicada também, usando o Excel, os formulários do Google, as pastas do Drive, Word e infinito. Até dashboard hoje está se usando, que são planilhas inteligentes em Excel que já trazem resultados legais. Então, você pode também adquirir esse tipo de plataforma aí para você. Mas a ideia daqui da mentoria não era de forma gratuita, sem custo adicional? Então, é para isso mesmo, para você conseguir fazer no trabalho sem ter grandes custos com isso. Na verdade, custo nenhum, basta você pegar essa informação e executar, né? Olhar o passo a passo e fazendo o passo a passo. E aí você fala, tá, mas eu não sei nem usar o Excel, eu não sei usar o Drive, eu não sei usar.
Gente, é necessário você estudar. Precisa você estudar não só as informações aqui, tá? O Desperta Talento Brasil, essa mentoria, ela traz informações importantes para você e traz algumas ferramentas. Hoje você vai receber ferramentas ali, ideias de como você fazer de forma gratuita e ter essas ferramentas de análise de perfil e de como você utilizar o Excel para isso. Mas se você não tem noção nenhuma, faça um curso. Hoje tem cursos gratuitos na internet, basta você colocar curso gratuito de Excel básico, porque é básico isso aqui, precisa fazer. Como utilizar as pastas do Drive para fazer gestão da minha empresa. Porque aí rapidinho você vai ver aonde que você tem uma conta do Gmail, ponto, é suficiente, tá? Então não vou ficar falando sobre isso, porque tem muita gente aqui que já faz isso. Para não desgastar ali, o intuito não é esse, desgastar as outras pessoas que estão aqui fazendo a mentoria também. Mas busque informação, se você não sabe, né? Aqui o material é para gestão de pessoas por propósito. As ferramentas nós vamos disponibilizar de forma simples e descomplicada, mas se nem o básico você sabe, você precisa estudar isso, precisa correr atrás. E tem isso gratuitamente na internet, tá? Isso já é necessidade básica, assim, tá? Para o dia a dia. Então, tem de forma gratuita mesmo. Procure também como utilizar o Drive e organizar a tua empresa por pastas. E isso tem no YouTube, inclusive, tá? Para você poder pesquisar. Até os de Excel também tem lá. Então, aqui coloquei para você, não são baratos, estão aqui, então aqui a gente vai liberar a vocês links para análise de perfil, para que vocês possam executar essa fase com maestria, porque é o mais difícil, gente, é analisar perfil, detectar a parte comportamental e até técnica desse candidato, só por aquilo, pela teoria que ele está dizendo. Então, a gente precisa fazer testes, né? Testes que são extremamente importantes e que não são baratos hoje, mas nós da área, né, de recursos humanos, de gestão de pessoas, psicologia, todas essas pessoas dessa área, a gente tem acesso a informações privilegiadas, né, links especiais para que as empresas possam fazer as análises de perfil, sem ter que pagar para isso. Então, eu vou deixar para você disponível, você vai ter aí papel e caneta na mão, eu vou abrir os sites onde você vai conseguir fazer isso, então, você vai ter todos eles ali, tá? Para você poder pesquisar e fazer os teus testes. Eles são incríveis, muito legal. E eu vou ver se eu libero também aqui na plataforma para vocês algumas ferramentas que o Desperta Talento usa em Excel também para você salvar e ter aí para analisar. Lembrando que se você apagar alguma informação da pasta do Excel, você vai acabar perdendo essas informações, né? Então, do documento original, então não mexam nele de forma a. Eu falo na configuração do arquivo, tá, gente? Até porque não, você não pode compartilhar esse tipo de material, é somente para você mesmo que adquiriu o curso, né? Então, fica a dica aí também para você. Todas as informações e testes dos candidatos poderão, então, ser administrados por você através do método simples e descomplicado. Dessa forma, o gestor de pessoas pode focar nos perfis mais compatíveis com a vaga e a organização, e quando começar as entrevistas, focar nas perguntas estratégicas respondidas no formulário de IRS, que é o recrutamento e seleção, e fazê-la somente com os mais adequados, realizando a junção, então, do MVVC barra MVE, Profiler Técnico Comportamental. Então, deixa eu facilitar aqui, que você deve dizer, meu Deus, quanta informação! Deixa eu te falar, calma. Lembre-se, os links que eu vou mandar para vocês, ele vai falar sobre o perfil desse candidato, ele vai sair com a resposta. Se ele é mais dominante, se ele é influente, se ele é estável, se ele é conforme, quais as características dele, se dentro da área do temperamento dele, ele é mais sanguíneo, se ele é mais melancólico, se ele é fleumático, você vai adaptar ali, tá? Se ele é mais voltado a, a uma área de dominância, né, que é um colérico, você vai perceber, os temperamentos são voltados à estrutura mais de genética da pessoa, tá? É de fato aquilo que ela é na sua origem. Claro que, gente, cada um tem um ponto de vista, né? A ciência é estudada há tanto tempo, vem se desenvolvendo grandes estudiosos da área, né, vem estudando incansadamente essa área. Eu acredito que os comportamentos das pessoas são domados, tá? Quando fala-se de temperamento, às vezes a pessoa tem aquele temperamento mais colérico e que ele tendencia a passar por cima de todo mundo, a ser orgulhoso, por exemplo, a gostar de ficar mandando ali, não com a liderança, mas com a chefia imposta, não conquistada, e infinitamente mais, digamos assim, tá?
Mas com o passar do tempo, com o crescimento, o amadurecimento, essa pessoa, ela é moldada, né? O caráter, o comportamento, junto com a personalidade, né? Dentro desse temperamento ali, eu falo que o ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Para você aí que também é um apaixonado por Jesus, sabe que a gente passa por essa transformação, né? Essa mudança. E há quem diga que o temperamento não é transformado, ele não muda, né? Ele é o que você é, aquilo ali na sua origem. Mas eu sou aquela que eu acredito muito que as pessoas podem mudar em transformação, ainda que você tenha aquela semente ali, né? Eu falo que é como um câncer, sabe? Na minha opinião, tem como resolver, tem como solucionar. Porque eu creio em Cristo, então eu acredito que se ele morreu na cruz para nos dar um novo DNA, então a gente tendo dele, automaticamente todas as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, cuidado em levar esse candidato ao pé da letra. Ele é aquilo ali, saiu aquele resultado, cuidado. É por isso que eu não gosto de fazer só um. Eu não faço só temperamento, faz o DISC, faz a personalidade, faz o MVV, que eu coloquei para você, deixa o candidato se expor também, falar. E é claro que o que ele fala muitas vezes tem a ver com a personalidade, ou seja, a máscara, aquilo que os outros veem que ele é, o que ele quer que as pessoas vejam nele. Então, você vai entender ali, a personalidade é mais para mostrar isso, tá? Num teste que é muito conhecido mundialmente, inclusive, que vocês vão receber, é utilizado em vários idiomas, e ele fala bastante ali sobre as pessoas que são introvertidas ou extrovertidas, se elas são mais sensitivas, se elas são mais espontâneas, mais improvisadoras, e aí você vai ver todas as características dessa personalidade ali, tá? Eu vou deixar para falar mais dentro do teste. Então, você vai fazer ali o profiler, que é a análise desse candidato comportamental. O técnico ali, ele vai te falar o que ele já fez, você pede, liga nas empresas, né, para ter referência dele, se você quiser. Se você achar que por bem que deve fazer isso, fica a teu critério. Junta o formulário do MVV que você fez lá inicialmente, né? Manda para ele ali para ele preencher. Tem algumas perguntas muito legais para você poder colocar para trazer à tona, né, aquele desejo sobre um futuro daquele candidato, né? Que aí você já vai conseguir saber qual que é o intuito dele daqui a 5 anos. É muito importante, isso tem a ver com a visão dele. Aonde ele deseja estar daqui a 5 anos. Então, você consegue perceber o que ele deseja obter daqui a 5 anos, aí você consegue ali já detectar qual o perfil desse candidato, tá? Se ele está adequado àquela vaga, a expectativa de prazo que você tem para ele naquela vaga também. E muito mais do que isso, né? Você saber os valores desse candidato, por aí vai. Então, fica aqui, então fica essa dica para vocês sobre a importância de responder o formulário. Pode ser feito online, antes desse candidato chegar, antes de você finalizar. Exemplo, você pode mandar o formulário para ele preencher, o currículo chegou para você, aí você selecionou, aí você pode mandar para ele ali, para ele preencher esse formulário, e até mesmo os links, e te mandar o print das telas do resultado dele. Você pode fazer dessa forma para adiantar esse processo e atrair os candidatos a agradecer, né, e falar que eles não passaram na primeira etapa, ou dizer que foi aprovado e vir para uma entrevista pessoalmente para conhecer você e para aí você fazer outros testes práticos sobre a vaga, apresentar sobre a empresa e ter aquele feeling mais pessoal ali com a pessoa, fazer os testes que você gostaria. Mas se você, eu particularmente gosto de fazer da seguinte forma: passa o formulário do MVV, né, ela já te mandou o currículo, para ela responder. E aí traga ela até a empresa para fazer análise técnica com ela, onde você vai fazer perguntas e respostas, porque você mesmo pode fazer as perguntas. E aí você mesmo tem o resultado. Tássia, mas eu não consigo fazer isso presencial. Faça online, faça pelo Meet, pelo Zoom, faça uma reunião com essa pessoa, faça uma call com ela, que é online, assim, para que a gente possa, para que você possa adiantar esse processo, né, até ela vir na empresa. Então, existem vários meios para você poder fazer isso rápido, objetivo e diminuir aí o teu processo. Aqui falando sobre perfis, tá? Perfis compatíveis. Depois que você já tem toda a organização, chegou a hora que os currículos começaram a chegar, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Simples assim. Analise os currículos, selecione eles. Selecionei eles, ó, aqui é prática já para você. Selecionei, coloca eles todos lá no Excel, os candidatos selecionados, tá? Aprovados. E aí envia para eles já o formulário para eles preencher. O formulário do quê? MVV, para saber qual a missão dele, a visão e os valores. Inclua mais perguntas,
Pergunte o que você deseja saber desse candidato. É muito importante você fazer isso. Deixa eu ler aqui para você algumas perguntas que normalmente a gente utiliza bastante. Deixa eu pegar aqui no meu celular para você poder acompanhar comigo aqui na prática, tá? E aí você anotar. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Questionário para processo seletivo, tá? Tá lá no Google Forms. Eu vou ver se consigo disponibilizar para vocês também para facilitar, tá? Para vocês. Ali, nome completo e celular, onde mora, né? A localização de residência, experiências profissionais, ainda que você já viu lá no currículo desse candidato, não custa nada você pedir ali as experiências mais uma vez para poder firmar, né, aquela informação, ou as três últimas, ou de repente a experiência que ele mais se identifica. Coloque as experiências que você mais se identifica profissional, que você ama, que você tem prazer em fazer. Seja intencional nisso aqui, tá? Escreva abaixo. Aqui a gente usa muita questão de fé, tá? Porque algumas empresas têm isso como um valor. Então, de repente, se é o seu caso, aqui a gente usou nessa empresa que eu estou citando para você, o que significa fé para você. Aqui a gente já começa também a entender sobre os valores dessa pessoa em relação a um processo de experiências, né, com Deus. É, Aqui algumas empresas gostam de perguntar se a pessoa tem alguma religião ou não por conta dos valores, tá? Isso para alguns é importante, para outros não, então fica a critério de você, é a sua empresa, né? Se é casado, se tem filho, idade, aqui qual o seu propósito de vida? Isso choca bastante, a pessoa às vezes fica, meu Deus, nunca ninguém me perguntou isso num processo seletivo. Pois é, isso é MVVC, MVVE. Onde, como você se vê daqui a 2 anos e 5 anos? Então, você pede aqui também para a pessoa poder mostrar um pouco daquilo que ela acredita, né? Se ela não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, aqui você começa a perceber se a pessoa está totalmente perdida, se ela não, se ela está entrando ali por um desespero financeiro, né, que pode acontecer muitas vezes, nós passamos por isso, né, em algum momento da vida também. Então, não é um julgamento, mas até para poder situar e ajudar aquela pessoa a ser sincera e não entrar por entrar numa empresa, porque isso vai ser ruim para ela e para a empresa. Por que você deseja trabalhar na nossa empresa? Que tipo de ambiente de trabalho você prefere? Aí você deixa algumas opções ali também. Como seu líder e seus colegas de trabalho diriam que você é? Então, pede para a pessoa escrever também. Como você lida com pressões e situações estressantes? Por que você está deixando seu emprego atual se você está empregado? Digamos assim, se a pessoa estiver trabalhando, né? Qual o seu emprego dos sonhos? Seja intencional. Descreva abaixo 3 sonhos que você tem. Descreva 3 características a melhorar em você, para você também saber o que aquela pessoa precisa melhorar. Então, aqui ficam dicas, tá? Para você poder fazer o seu questionário, para poder enviar. E é claro, gente, coloque perguntas que você deseja saber. Isso aqui é uma ideia, tá? Por isso que eu não gosto muito de compartilhar os padrões, tá? Eu gosto de compartilhar a ideia central de como você fazer. Tá? Então, seja criativo, não tenha preguiça de fazer o seu, porque às vezes as pessoas falam assim: me passa um material aí para facilitar para mim. Ok, eu gosto de passar ele até em branco, para a pessoa poder criar uma base, uma noção. Tem pessoas que têm dificuldade, mas tem pessoas que têm preguiça. E aí, se você tem preguiça, você está pegando o padrão da outra empresa para adequar a sua. Não vai resolver, porque não é o seu MVV. Não é os seus valores, não é a sua missão, não é a sua visão. E o processo seletivo precisa estar dentro disso. Então, faça formulários para minimizar o teu processo, ser assertivo, ser intencional. Basicamente é isso, gente. Vamos lá aqui, então, pro próximo. Além que você vai somar aqui com os links lá de perfil do candidato, você vai ler bastante a respeito dele. Cuidado ao pé da letra, mais uma vez, eu preciso voltar nisso. A gente que leva ao pé da letra e fala, essa pessoa é assim, assim, assim. Cuidado. Se você não estuda sobre comportamento humano, se você não estuda sobre temperamento, se você não tem conhecimento, precisa estudar primeiro, porque todos os testes, eles não estão ao pé da letra. Eles te dão uma noção, uma base. E se a pessoa ela preencheu corretamente, ó, ainda ok. Agora tem uns que preenchem no desespero, faz aquele teste sem, né, sem ter noção do que está fazendo. Primeiro, ela precisa preencher exatamente quem ela é e não quem ela deseja ser, né, aquele candidato. Também da alteração de resultado. Além de que, se você observar os resultados e tiver uma grande discrepância de resultado, provavelmente essa pessoa também ela está perdida, ela não está coerente com as informações e não vai resolver aquele teste. Então, por isso, para mim, o mais importante é o MVVC.
que é o missão, visão, valor do colaborador. Para mim, esse é o mais importante. Agora, os outros eu faço para somar, para ver se bate. As informações bateram, você tem um candidato totalmente transparente. Não bateu, você está tendo um problema de informação com aquele candidato, um problema de transparência, por medo de perder a vaga, porque ele não está bem naquele dia, porque ele não entendeu o teste. Então, assim, olhe um contexto, não olhe simplesmente um caso isolado. Por favor, gente, a gente está lidando com pessoas. Então, assim, aqui é um curso para você abrir a tua mente e estudar, né? Não ficar só no raso, né? Seleção dos profissionais ideais. A participação do líder direto na avaliação, né, da escolha dos requisitos técnicos são imprescindíveis, pois o domínio das funções executadas torna sua opinião muito relevante. Então, a gente já falou sobre o líder participar do processo seletivo, né? A gente está ressaltando. Além disso, o envolvimento do gestor nas etapas do processo seletivo, já falamos também, você precisa participar. Se você é o gestor, se você não é, convoque esses líderes para fazer parte, explique por que é importante. Não leve só uma informação vazia para ele, precisa estar. Não, explique por que precisa estar. Mostre para ele, desenhe para ele se for preciso. E aí ele vai estar lá com você. Hoje as pessoas não fazem por falta de clareza, tudo é sobre comunicação, lembra? Mostra para ele, então, sobre essas etapas, fazendo com que ele se sinta responsabilizado também pelaquela contratação. E aí ele vai investir no desenvolvimento futuro daquele contratado, tá? Então, seja intencional. A pessoa está ali, ela não, você contrata, depois a culpa é sua. Não, peraí. Todos que estão envolvidos ali são interessados para que dê certo aquele candidato, aquela contratação. Então, traga para a responsabilidade pessoas que vão te cobrar depois. Faça isso é muito importante. Depois de todo o material obtido, todas as etapas realizadas, é hora de tomar decisão e realizar a contratação, considerando o conjunto de resultados, escolhendo os perfis mais adequados, né? Gente, essa parte aqui é assim, eu gosto de dizer algo, né? A gente sempre ouve, assim, dos gestores de pessoas, né? Da própria psicologia e da equipe de recursos humanos, coaches, são muitos, todos são uma bênção. Mas olha, no final, depois que você já tem tudo, eu gosto de dar uma dica aqui do Desperta Talento. Contrate alguém que te dá paz. O coração do homem é enganoso quando ele tem escolha nos seus próprios deleites, do seu próprio prazer. Por exemplo, a intenção do seu coração, daquele candidato, é porque ele te beneficia somente a você. Então, cuidado, o coração é enganoso, entende? A sementinha que está ali gerando aquela escolha, como ela está? Ela está pura, ela é a via de mão dupla, eu estou pensando no candidato e na empresa, tá, né? Tudo tá ok? Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo disso, clarifique isso para mim, Tássia, vamos lá. Eu sinto muita paz em contratar aquele candidato, mas ele não tem tantas habilidades técnicas, isso vai demorar muito para mim treinar ele e tal, e eu vou me desgastar, então eu vou pegar aquele outro que não me dá paz, mas ele não vai me dar problema. Você vai ter um problema, é isso que eu quero te falar. Então, assim, eu não gosto muito dessa questão do feeling, mas isso, no fundo, esse feeling, né? Eu tive uma afinidade. Ela pode ser muito importante se você sondar a intenção do seu coração. Qual a intenção do seu coração em contratar aquele candidato? Por que você está contratando ele? Você analisou, você já está com a resposta nas suas mãos e na hora de tomar a decisão você não quer se comprometer. Você quer algo mais prático, mais fácil para você. Então, assim, pese duas medidas, sabe? Coloque isso na balança para ver qual a intenção. E aí, claro, aí você vai arcar com as consequências da tua escolha. O resultado final da escolha, ela tem que ser baseado numa inteligência emocional, numa saúde emocional da empresa, daquela escolha, daquele candidato. Às vezes, gente, às vezes não, eu posso garantir, porque tem um estudo disso, tá? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Isso é importante, isso fala ao teu coração. Então, cuidado quando você for contratar as pessoas para não se perder, se perder no seu próprio MVV. Você cobrar o MVV, você escreveu o seu MVV, mas na hora que você vive, não tem nada daquilo, né? Então, cuidado nas escolhas que você vai fazer. Eu acredito que essa dica aí fica relevante para você a partir desse momento. Sonda a intenção do teu coração na hora de fechar a contratação e tenha paciência com as pessoas que você contratou. Há um tempo de desenvolvimento. E também trabalhe em confiança, tá? Porque tem muita gente que é desconfiada
e faz parte do processo e não deixa aquele candidato ter carta branca naquilo que ele precisa, entenda, tá? Porque existe um processo de confiança também, de resultado. Mas aí fica ali todo o tempo, não delega, não deixa o colaborador trabalhar e fica em cima, e aí depois vai colocar a culpa naquele candidato. É tantos problemas que a gente vê, e eu gosto de dizer uma coisa, para você te assustar, para alguns até se escandalizar. O colaborador, ele é a cara do dono. Falar, tá, isso é mentira. É, porque você tem a chave na mão para poder, você tem a caneta na mão para contratar e para desenvolver. Então, assim, é o líder que está ali. E os liderados são a cara do líder, eles seguem os passos do seu líder, né? Então, é complicado, gente. Normalmente, tudo por falta de diálogo, né? Quando a gente fala sobre aquela parte mais polêmica, né? Os filhos são a imagem dos seus pais, mas pode ser que eles não queiram ver isso, pode ser que eles não queiram se comprometer, ou pode ser que eles estão comprometidos, mas o outro fez uma escolha péssima, tá? Mas essa escolha fez com que eles andem ou não juntos, é isso que eu quero dizer. Então, se aquele candidato continua ali, se aquele filho continua ali com você, tem um motivo dele estar ali, e essa decisão é sua, a responsabilidade é sua. É isso que eu estou dizendo. Não há não é um processo de peso, de colocar culpa em nada, não é isso. Mas você precisa assumir as responsabilidades e parar de terceirizar. A culpa é do fulano, é de não sei quem, é de não sei o que. Não traga para você a responsabilidade do que está acontecendo ao seu redor. Então, fica aqui uma dica para você sobre o processo final. Para mim, ele é muito importante. Mas ainda é o pós, é o como você vai cuidar depois desse candidato, que é um processo de T&D que nós vamos falar lá na frente, no módulo seguinte também. Com todas as fases abordadas no item anterior, postas em prática, é muito provável que você encontre o candidato ideal. Dessa forma, são reduzidos os custos de uma contratação ineficaz, demissão, novo processo de seleção, treinamento, tempo da equipe de RH e tantos outros. Então, você já sabe que são os benefícios. Por que você deve fazer isso ah, dessa forma, né, muito bem estruturada, sem ficar passando despercebido como se isso não fosse importante, fazendo sempre no susto, de qualquer jeito, no improviso. As etapas de um processo seletivo sempre devem ser bem planejadas e estruturadas. Por isso, a escolha das ferramentas certas para auxiliar esse processo são primordiais para garantir a contratação dos melhores profissionais para a empresa. Demorar no planejamento, mas executá-lo de forma ágil e eficiente, aumenta a credibilidade da gestão de pessoas perante a empresa e os candidatos. Pense nisso. Então, você aí que está se especializando nessa área, está tendo esse conhecimento, talvez você já trabalha, né, no recursos humanos, na gestão de pessoas, talvez você já até viu outras ferramentas, e talvez essas informações não sejam tão novidade para você. Mas a minha pergunta para você é: você está colocando em prática? Você está fazendo? Porque se você veio até aqui estudar, conhecer de gestão de pessoas por propósito, alguma coisa daqui você pode tirar. Talvez você tirou 1%, está tudo bem. Se te ajudou, ótimo. Mas se tudo que você ouviu aqui já foi dito por outro alguém, e nossa, e você acha assim que não vai ser relevante para você, pode ter certeza que não, você não perdeu tempo. Só reforçou em você a importância de você fazer. Porque com certeza tudo você não está fazendo. Pode ser que você saiba de tudo, mas executando tudo você não está. Porque se estivesse, não estaria buscando mais informações. Né? Isso é uma prática que a gente precisa analisar. E ainda que você diga, não, eu estou fazendo tudo, e tudo que está aqui eu estou fazendo. Até o final desse módulo, você vai descobrir que alguma coisa você não está fazendo. Pode ter certeza, porque você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Então, fique firme aqui que você vai conseguir descobrir, ter informações para incrementar com muita sabedoria, discernimento e conhecimento e uma beleza de detalhes aí, né, no teu trabalho. Quais são as vantagens, então, de fazer esse processo de recrutamento bem definido, bem bonitinho assim? Existem dois tipos de recrutamento, interno e externo, já falei para vocês, e eu vou resumir sobre cada um, né, e informar suas vantagens aqui para você saber da importância de fazer. O interno é o processo seletivo formado dentro da companhia, onde o perfil da vaga é aberta a todos os colaboradores e os que se acharem adequados, podem se candidatar. Então, ou você passa uma circular impressa, ou você coloca num painel de informações, ou você passa nos grupos de WhatsApp, através de um banner com a descrição da vaga. Mas passem, gente. E assim, normalmente um painel de informação não funciona, as pessoas não vão lá ler. Então, o legal é você fazer uma circular. Então, se você não tem um grupo de todos os colaboradores da empresa, faça isso. Se você não tem
como fazer um grupo com todos, envia aos líderes, os líderes enviam, mas tem como informar. Tá? E coloque nas redes sociais, porque é normal, e pede para os seus colaboradores seguir a tua própria página, né? A sua rede social do teu negócio, porque eles também vão ficar informados lá do recrutamento interno, e aí cria um método de quem eles vão procurar, qual é a pessoa, qual é o procedimento que ele precisa fazer, está muito mais fácil desse candidato, ele está próximo, né? De você, ó. Todas as etapas aplicadas para o recrutamento externo serão utilizadas para que haja justiça e imparcialidade na escolha. As vantagens desse processo interno são agilidade na escolha, vai ser muito mais fácil, os profissionais já se encaixam na cultura organizacional, menos custo e tempo durante o processo, o colaborador já está entrosado com todo mundo, né, com a equipe, e aumenta a motivação e engajamento daquela pessoa que está sendo ali selecionada, né? Não preciso te falar isso, você já sabe. É só você se lembrar de você naquela condição, se coloque no lugar do outro, né, na empatia, que você vai perceber que tudo isso faz sentido. Recrutamento externo. Essa técnica busca profissionais do mercado, contratados ou não, para atenderem um perfil solicitado pela empresa. Suas vantagens são, qual que é a vantagem de ter uma pessoa nova ali na empresa, ter todo aquele desgaste, digamos assim, né, desgastar um pouquinho para buscar, para fazer todo o processo completo. Um novo contratado sempre agrega valor, gente, com novas ideias e motivações. Eu gosto quando as pessoas crescem, eu amo. Tem gente que não gosta, vai embora, vai me abandonar. Não é isso, gente. São processos, são ciclos. Se você não permite que a pessoa cresça, você também não vai crescer. É necessário. Quanto mais as pessoas forem crescendo, mais elas vão te jogando para cima também. Então, todo mundo cresce. Agora, mesmo que você esteja no mesmo lugar e você está ajudando as pessoas a crescer, isso é semeadura, uma hora você vai colher também. E além disso, você vai colher muito mais do que coisas, você vai colher a sua paz, você vai colher o seu propósito, porque aquele ali é o seu chamado, você está dentro da tua função. Seja grato aonde você está e gere valor ali para outras pessoas novas entrarem, levando as outras que já estão a também irem, a seguirem adiante. Eu amo isso. Eu sou aquele tipo de profissional de gestão de pessoas, de líder de CEO de empresa, que eu, quando alguém chega para mim e fala assim, eu estou querendo viajar, ir para outro país, eu estou querendo ir para outra cidade, ou para um outro ramo de atividade, eu gosto tanto de dar liberdade para as pessoas que trabalham comigo, ser quem elas são, e não ter tabu entre a gente, porque eu sei onde ela está pisando e eu também. Eu sei que se eu posso contar com ela ou não. E normalmente essas pessoas, quando têm liberdade, elas não te deixam na mão. Elas treinam pessoas que estão entrando novo gás ali naquele lugar. Uma nova pessoa com novas ideias e motivações que vai encontrar alguém que também está motivado saindo, o que normalmente não acontece. Né? A gente sabe disso. Por falta de liberdade, a pessoa está mandando um currículo escondido ali, aí ela vai chegar na última hora e falar: preciso sair, porque aqui não me deu oportunidade, ou porque eu encontrei minha área, e ela não vai te ajudar, né? E nada assim de deixar esse legado, né? De passar poxa, essa empresa me ajudou quando eu mais precisava, eu vou semear agora. Gente, a lei da semeadura ela é incrível e ela super funciona. E se tiver pessoas ingratas que não atenderem a expectativa, não aceitarem de bom grado aquilo que você fez, não teve a transparência que você teve, descansa, descansa. Cada um dá o que pode dar, cada um dá o que tem dentro de si. Descanso não tem a ver com você, tem a ver com o outro, é a escolha dele. Você vai colher os frutos que você tem plantado. Pode ter certeza que vai chegar alguém que vai encontrar a missão, visão, valor da tua empresa, que vai somar com você. E seja incansável em treinar pessoas, em investir em pessoas. Seja incansável. Gestora de pessoas, se você está aqui, você precisa aprender isso. Seja incansável em servir as pessoas e deixa o próprio tempo dar o crescimento e a colheita que precisa dar. Continue investindo, colocando água, adubando a terra, dando sombra, dando sol, né? Escavando as raízes se for preciso, colocando esterco, mas não corte sem investir. Se você investir e ainda assim não dá fruto, aí você tem toda a liberdade, porque você já fez a prova de que pode fazer aquele corte, né? Mas pautado em informações relevantes que você já viu, você já experimentou, você já deu o seu melhor, você já falou, tá? Agora tem gente que corta porque está dando peso, porque não está dando resultado, mas você fez a sua parte, também tem que olhar os dois lados, tá? Porque senão nunca vai adiantar. É um círculo vicioso e não virtuoso, né? É complicado essa parte. Então, atenção. Veja o que está no teu coração antes. Gera mais visibilidade para a empresa quando você vai contratar de fora, né? Mais pessoas veem o teu negócio, tanto que o marketing forte hoje é vaga disponível, é incrível. Mais pessoas se candidatam, cria mais opção para a escolha do perfil ideal também, né? Te dá um leque maior de opção.
Muitas vezes, durante o processo de seleção, identificamos profissionais compatíveis com a empresa e muito competentes, mas nem sempre são os mais indicados para o cargo em questão, ou não são os primeiros colocados após avaliações. Nestes casos, é recomendado que se retome o contato com o candidato com o surgimento da vaga ideal. Então, nós já falamos também anteriormente sobre a compatibilidade e incompatibilidade dos candidatos, tá? Nem sempre os mais indicados para o cargo em questão ou não são os primeiros colocados após as avaliações, e é muito importante a gente retomar conforme o surgimento dessas vagas, tá? Eu reforcei isso com você para você não deixar de fazer isso, que é muito importante. Para que todo o processo seletivo dê certo, é fundamental a prática do feedback, a gente já falou isso também, né? Não deixar a pessoa no vácuo, no vento, sem saber o que aconteceu. Em caso negativo, o profissional precisa saber. Em todo esse período, ele se dedicou e focou no objetivo de ser aprovado. Isso gera expectativa e até ansiedade, que deve ser sanada com o retorno do gestor de pessoas. Então, não despreze essa etapa. Gente, quantas pessoas, você já deve ter passado por isso, você quer muito aquela vaga e o pessoal não te dá um retorno, e às vezes passa 30 dias, 15 dias, e você já selecionou, e você já sabe que não quer aquela pessoa. Seja transparente, agradeça, crie uma mensagem bacana, deseje boa sorte para essa pessoa. De repente, se você tem contato com outras pessoas, você gostou do candidato, mas ele não te atende naquele momento porque ele tem um outro perfil, reencaminhe esse currículo para empresas dos seus amigos, sabe? Facilite, seja bênção na vida das pessoas também. Eu falo que eu tenho uma visão totalmente diferente em relação a isso, a parceiros de negócio. Eu gosto muito de ajudar, é mútuo, assim, não custa nada, isso tem tudo a ver comigo, tá? Então, eu acredito que gestores de pessoas têm essa intenção, são intencionais esse serviço de levar candidatos para outras empresas também. Ah, você está saindo, eu estou te demitindo, mas você tem qualidades. Ó, você não se enquadrou nisso aqui, mas deixa eu ver aonde você se encaixa. Qual é o seu sonho? Eu vi que você tem esse sonho nisso. Qual a área que você deseja trabalhar? Eu posso te ajudar? Olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa assim, assim, ele pode fazer um teste com você. Porque às vezes ele não serviu para você em um determinado fator, mas ele vai servir para o outro, tá? E aí as empresas falam, não, eu não vou indicar porque ele não foi produtivo aqui. Tá, mas aí reveja, foi comportamental ou foi técnico? Porque se foi comportamental, eu até concordo, você não vai indicar uma pessoa que não tem um comportamento, né? Você vai indicar ali para uma outra empresa, vai ser um problema. Mas essa pessoa foi técnico, ela não conseguiu vender e ela tem um ótimo comportamento. Peraí, essa pessoa não tem esse perfil de vendas e você colocou ela ali. Então, por que não ajudar? Então, assim, só uma dica aqui para você também, dar feedback de não e de sim, e também abrir aqui uma oportunidade de você semear na vida dessa pessoa aí, se você vê que faz sentido para você, que você pode ajudar, tá? E aí vamos para a prática, de forma simples e descomplicada. Vou mostrar para vocês agora papel e caneta aí na mão. Vou mostrar os links e vou deixar os links também aqui na nossa plataforma aqui para você poder entrar. Faça o seu teste primeiro, faça aí do pessoal da sua casa, analise aí para você poder conhecer bastante sobre os perfis, tá? E também vou mostrar aqui o modelinho do Excel para você poder fazer o seu RS aí de forminha bem organizada, bonitinha. Vamos lá. Então, gente, é o seguinte, ó, dentro da pasta do Drive, né, de vocês colocam ali, inclusive link, né, eu gosto de colocar links utilizados para testes, deixa tudo muito organizadinho, tá? Igual eu faço aqui. E aí aqui eu deixei 3 links para vocês, onde vocês vão receber esse documento aqui, essa folhinha, e vocês coloquem ela dentro da pastinha de vocês. Vai ter o teste das 16 personalidades, o teste DISC e o teste de temperamento, tá? Esses 3 testes. Mas existe mais, tá? Existem vários testes. Porém, eu gosto desses 3. Aqui eu deixei um treinamento falando sobre esses testes para vocês, está no YouTube, o link está acima. Eu deixei aqui para vocês também perguntas para vocês utilizar no recrutamento e seleção. Pode ser impresso, pode ser por Drive mesmo, né, onde você envia ali o formulário do Google, que eu gosto particularmente, acho prático, pode ser presencial, enfim, como você quiser. Aqui eu coloquei, ó, 23 perguntas. Aí você seleciona a que você quer usar, tá? Mas importante você tirar daqui o MVV, ou seja, né,
Você nasceu para deixar qual legado na Terra? Quais suas maiores metas de vida? Onde você se vê daqui a 5 anos profissionalmente falando? Qual o seu propósito profissional? Ou seja, seu maior sonho profissional? E aí, enfim, aqui existe várias perguntas também voltado ao emprego, né, ao trabalho que ela está desenvolvendo ali, sobre ela também. Deixei algumas dicas, mas vocês podem fazer perguntas estratégicas, tá? Inclusive dentro do MVV. É muito importante. Lá pega lá daquele material que eu deixei para vocês algumas ideias e implantem aqui também para vocês atraírem as informações que vocês precisam sobre a missão, visão e valor, ou seja, de quem é aquela pessoa, qual o propósito dela fazer o que ela faz, por que ela faz o que ela faz, aonde ela quer chegar, o que ela deseja deixar de legado em relação àquilo, ou o que ela deseja adquirir, porque às vezes ela é uma pessoa estável, às vezes ela é uma pessoa que gosta da estabilidade, isso é muito bom, porque você precisa também nessa tribo, né, de pessoas, né, que eu gosto de falar de tribo para separar essa questão das personalidades, essa tribo que vai estar com você ali sempre naquele lugar, porque ela quer comprar a casinha dela, porque ela quer ter uma qualidade de vida ali na cidade dela, comprar o carrinho dela. Então, assim, ela quer estudar naquela área ali que ela está executando para se tornar uma excelente profissional. Ali existe esse perfil também, existe aquele que quer ir além, que quer desbravar, enfim, tem aqueles que querem te dar ideias aí para uma expansão de outro tipo de ecossistema, e aí vai por você, faz sua visão empreendedora aí, tá bom? Isso falando ao CO. Se eu estiver falando da gestora de pessoas, aí também você tá mais fácil falar para você, porque você já sabe o que pode fazer com essas informações, tá? Então, aqui só apresentando, quando vocês clicarem, o teste da personalidade, ele vai ter que fazer responder. É sempre importante pedir para a pessoa responder conforme ela é, ler o resultado. O ideal é você mesmo fazer para a pessoa, para poder analisar o resultado dela, tá? Então, ela vai preenchendo tudo aqui, bonitinho. Vou preencher aqui qualquer um, só para vocês verem o resultado, tá bom? Só que é muito assim, ó. Vamos lá. Fazer rapidinho, só para vocês verem aqui o que que vai dar, sem pensar. Tá. Vamos ver. Tá. Ixi. Tá, gente. Vou correr aqui, tá? Vou pôr um pause aqui, porque vocês não ficam todo o tempo na gravação aqui. Pessoal, feito tudo, vai aparecer resultados. E aí ele vai mostrar aqui, saiu aqui empresário, seu tipo de personalidade é empresário, tá? Não é o meu, eu não olhei as respostas, já sei o meu, são 16 personalidades. E o legal é porque ele vai mostrar aqui, ó, quantos por cento a pessoa é extrovertida ou introvertida? Quantos por cento ela é intuitiva ou observadora? Quantos por cento ela é pensante ou sentimental? Quantos por cento ela é julgadora ou exploradora? Quantos por cento ela é assertiva ou cautelosa? Então, aqui você consegue descobrir mais sobre a personalidade. Lembrando, personalidade, lá naquele treinamento, vocês vão ver, tem a ver com aquilo que ela mostra ser, tá? E aqui ela vai falar sobre pontos fortes, fracos, tá? O relatório. Aqui está o perfil completo. Então, leiam bonitinho o resultado dessa pessoa. Lembrando, gente, cuidado, nem tudo, tá? Às vezes é 100%, porque às vezes a pessoa escreve, coloca a resposta lá sem prestar atenção, às vezes o resultado não é o dela. Pode acontecer. Por isso que é importante você fazer para a pessoa para ir perguntando com cautela. E às vezes ela fica com vergonha também de responder. Tem isso, tem umas perguntas também bem cabulosas que vocês vão ver. E ali, quando vocês verem a rodinha, é 100%, as últimas, tá? 100%, tipo, ela é muito aquilo, ela concorda muito, ela discorda muito. A pessoa às vezes confunde com concordo e discordo. Então, atenção. E também tem ali 50% ou 25%, ou seja, pouco, médio ou muito. Simples assim, tá? A pergunta para o candidato: pouco, médio ou muito, ou neutro. Não me posiciono em relação a isso. Estou no meio do caminho, realmente. Cuidado com os meios do caminho também, tá? E aí, depois ainda ele vai assimilar, associar, né, esse perfil a alguém que é a Madonna, tá vendo? Ó? Outras pessoas famosas. Tá? Então, vocês vão olhar aqui, porque é um teste que acontece internacionalmente, em vários idiomas, tá? Então, você pode vir aqui e trocar o idioma, inclusive, se for o seu caso aí, tá? Depois desse teste aqui, que vocês vão fazer, tá? Se você manda online, eu peço sempre para a pessoa printar esse resultado aqui para mim.
Porque se você jogar lá no Google depois, personalidade empresário, para você poder ler sobre ele, baixar, tem como também. Aí você consegue ler. Mas, se você quiser que a pessoa te envie tudo, basta ela selecionar todo o resultado e te encaminhar. Bom, mas só eu te falando, printando o resultado, essa aba aqui, ó, é mais importante, ó, onde vem as porcentagens, né? E o nome do bonequinho, porque depois você pode ali, ó, no Google, aí colocar personalidade empresário, por exemplo, tá? Aí vai mostrar para você ali a personalidade empresário. Vai lá em 16 personalidades, ele vai jogar direto no resultado do empresário, tá bom? Ó, empresário, ele vai mostrar tudinho aqui. Beleza. O outro teste que eu quero deixar aqui para vocês, que eu estou mostrando aqui na minha telinha. Tá. O do DISC. O teste do DISC ele é muito importante, usado no meio corporativo. Existem algumas empresas que até mudaram a nomenclatura, né, dentro dos seus softwares, empresas famosas nacionais, né, colocando aí nomes muito semelhantes, como o influente como comunicador, né, o dominante ali como um líder, né, o cauteloso a estabilidade como analista e planejadores. Então, assim, o importante é que você vai saber o resultado sobre a ação, entusiasmo, a colaboração, o suporte, estabilidade, a precisão, desafio e os resultados dessas pessoas. Então, a pessoa vai preencher, tá? Esse aqui é importante, a pessoa vai receber o link, ou você faz com ela lá o nome, e-mail e a área de atuação dessa pessoa. Na área de atuação, você pode colocar como outros aqui, ou como administrador, aí você vê, tá? Certinho como você quer fazer. E aí você inicia o teste. E aí, no final, ele vai mostrar o resultado. E esse vai em PDF. Então, você pode guardar na pasta, para você analisar depois aquele candidato melhor, enviar para ele. Ele pode enviar pelo WhatsApp também, ou ele pode printar apenas o resultado final. Mas esse aqui é o ideal, é que mande em PDF para você. Então, faça esse teste aqui também, para você poder ver o resultado dele certinho. E esse aqui, ele é dos temperamentos, tá? Eu gosto muito dos temperamentos que são cristãos. É uma sugestão, existem outros, mas eu gosto muito desse. E também o link está disponível para você. Então, ele vai preencher aqui já sobre os pontos fortes e os pontos fracos dele aqui embaixo, tá? A melhorar. E depois que ele preencher, que ele marcar, ele vai ter o resultado dele numa escala também, tá? Sabendo ali se ele é mais sanguíneo, se ele é mais colérico, tá? Se ele é mais melancólico ou fleumático. Ele vai mostrar aqui para você num termômetro, tá? Ele vai mostrar, pede para o pessoal printar, porque esse aqui depois não tem, ele não fica salvo. Então, na hora que sair o resultado, pede para printar o reloginho que vai mostrar lá. Façam primeiro de vocês, para vocês poderem ter a experiência, né, gente? Bonitinho, tá bom? Vamos ao Excel aqui rapidinho para me finalizar com vocês. Então, aqui, pessoal, dentro da pasta de vocês, dentro da pasta recrutamento e seleção, vocês abrem, coloca ali o arquivo com os links, tá? Deixa tudo muito organizadinho, tudo. Esse é o processo, é vocês terem tudo integrado e conversando entre si. E aí vocês vão ter dentro do Excel essas etapas que são importantes, né? Que a gente falou anteriormente. Então, vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem. As etapas, ou seja, né, o planejamento do recrutamento e seleção, a divulgação, o agendamento das entrevistas, a própria entrevista, a seleção e as boas-vindas do candidato. O que você vai colocar aqui no planejamento? Tudo relacionado ao recrutamento e seleção, tudo que você vai precisar organizar teoricamente. Então, você vai incluindo linhas aqui, ó, e vai do jeito que você quiser. Você vai colocando as etapas todinhas do processo, desse planejamento, que você precisa se planejar para esse processo seletivo acontecer, beleza? A divulgação, a mesma coisa. Como que você vai divulgar? Ou seja, os canais, né? Vou colocar aqui canais de divulgação. Então, você anota aqui também todos os canais que você utiliza, com os links aqui do lado, tudo que você quer facilitar o acesso. Então, você já deixa tudo pronto, as senhas desses canais, né? Porque tem alguns que você vai ter que fazer cadastro, ter senha bonitinho.
Aqui vai ser, como é que vai ser o seu agendamento? Você vai fazer via WhatsApp, via e-mail, ligação? Então, você coloca o processo desse agendamento, como que você vai fazer. Essas entrevistas, quantas etapas vão, né, vão ser nessa entrevista? Se você vai fazer uma etapa online, uma presencial, ou toda online, ou toda presencial. Então, você vai colocar aqui também como é que vai acontecer as entrevistas. A seleção também. O que você precisa para selecionar esses candidatos? Quais vão ser as etapas de análise? E as boas-vindas? Como é que você vai fazer as boas-vindas desse candidato? Ele vai chegar lá, ele vai receber um manual, ele vai receber uma circular, ele vai receber um cronograma das regras da empresa, né? De toda a parte documental da tua empresa, como que ela funciona, todos os departamentos, vai ser dessa forma por impresso, ou você vai andar com ela no departamento, quem vai ser a pessoa que vai apresentar, quem vai ser essa pessoa que vai ficar responsável em entregar esse candidato para o líder do setor. Então, você vai colocar como é que vai ser essas boas-vindas, se vai receber uma lembrancinha ou não. Então, tudo vai aqui, tá? Vagas. Aí você vai colocar a data disponível da vaga, quando a vaga entra em vigor. Uma dica para você, inclusive, ó, até colocar aqui, é você colocar não só, deixa eu tirar a categoria aqui, você não colocar não só a data que essa vaga entrou em vigor, né? A data inicial, mas também a data final. Que é onde a vaga vai se encerrar, tá? O encerramento, a abertura e o encerramento da vaga. Aí você coloca o cargo disponível, o perfil ideal, aqui descreva. Você vem aqui em formatar e formata o texto para ele caber todinho dentro da coluna, né? Que tem como, se você não souber, já te falei também. Entra ali no Google e pergunta como formatar a, a coluna do Excel, a célula do Excel, para conseguir colocar tudo ajustado, tá? Mas aqui ele é muito simplesinho. Você vai vir aqui em ajustar, tá? O texto. Tem como alinhar o texto também, tem como ajustar. Então, se eu colocar aqui um monte de informação gigante, olha aqui, ó, vou colocar assim, ó, bem grandão, só para você ver. Eu falei para você procurar no Google, é só para você não se perder depois, ficar perdido, tá? Que tem tudo lá. Então, você vem aqui e ajusta na coluna, tá vendo? Ó? E aí coube todas as informações que você precisa. Você coloca o salário, também aqui bonitinho, os benefícios, os extra, a forma de contratação e coloca mais informações se você quiser sobre essa candidatura, tá bom? Sobre essa vaga. Coloca tudo que você acha importante aqui, para você não se perder. Coloca se vai ser só para externo, ou vai ser interno e externo, etc. Candidatos. Aqui você vai colocar o nome, eles vão chegando para você e você vai colocando o nome, telefone, endereço e o resultado do teste deles, tá? Disque, temperamento, personalidade e MVV. Tá, como é que eu vou colocar o resultado deles? Por nome, tá? Então, se deu o temperamento dele, deu colérico sanguíneo, coloca colérico sanguíneo. Fleumático, sanguíneo, tá? Então, você vai colocando melancólico influente, aí você vai colocando. Personalidade, coloca o nome que sair lá do personagem. Detalhe, coloca o nome e coloca a escala também, para saber se ele está mais dentro da escala de introvertido ou extrovertido, e segue aquela escala do termômetro que você viu lá. Então, pode colocar essas informações aqui também. O DISC, se ele é dominante, influente, estável, conforme. Porque quando você for estudar, gente, sobre temperamento, sobre personalidade, sobre tudo isso, né? Porque aí você vai buscar informações, você aprendeu a fazer, agora você precisa aprender sobre cada uma delas. Aonde que você vai fazer esses cursos? Eu mandei um link para você. Acompanha meus canais do YouTube, porque eu coloco bastante informação lá para vocês. Vou estar passando um pouco sobre cada perfil também. E o próprio Google passa para vocês essas informações também. Então, gestão de pessoas por propósito é um ciclo de 7 módulos, onde vocês também precisam conhecer, né? Buscar informação, buscar se capacitar. Trabalhar com temperamento, personalidade, não é da noite para o dia, não é. É muito tempo de estudo. Então, aqui vocês estão aprendendo gestão de pessoas por propósito, para aprender a fazer, abrir a mente e buscar a base dessa construção. Por isso que chama desperta, para você acordar. Agora, levantar da cama, vestir a roupa e ir para a luta é com você, tá? Então, você precisa buscar conhecimento.
Depois, se você quiser mais informações, uma mentoria particular comigo, você pode entrar em contato comigo que a gente vê isso também. Mas eu estou te dando uma regra, uma dica aqui. Estude, porque essas informações sobre personalidade, temperamento e do DISC, sobre cada um resultado deles que você vê lá, ele vai sair completo para você e tem todas as informações na própria internet. Então, assim, é para vocês despertarem, é simples e descomplicado e econômico, é um processo barato para vocês também, né? Beleza, então aqui vocês vão ter todo anotadinho. Ah, o MVV. Tá, so como é que eu vou colocar o resultado do MVV dele? Coloca lá. No final de tudo, pergunta para ele qual a sua missão, visão e valor. Agora que você já fez o seu questionário, coloque em uma frase a sua missão, uma frase a sua visão e uma frase os seus valores. E aí você deixa anotado aqui também para ver se encaixa com o MVV da tua empresa. Não tem que ser igual, gente, idêntico. Não. Tem que ter, principalmente, valores semelhantes estabelecidos naquilo que você acredita. Por exemplo, a missão dele é ser alguém que vai ajudar, servir o máximo de pessoas possível, tá? A missão dele, servir a humanidade. Ponto. Por quê? Ah, porque ele estuda serviço social. Então, a missão dele é servir a todos. A visão dele é ir para a África daqui a 3 anos. Tá ótimo. Ele se encaixa no MVV de vocês? Você entendeu? Durante 3 anos você consegue ser útil na vida dessa pessoa, a pessoa também ser uma via de mão dupla? Não vou querer contratar porque vai para a África. Calma, calma. Essa pessoa pode deixar um lindo legado na tua empresa. Cuidado, não se precipite. Talvez essa pessoa foi enviada realmente para você para cumprir um chamado aí. Então, calma. Analise tudo, tá? Mas também pense que talvez se você quer uma pessoa para uma expansão de um negócio que não envolve a África, que não envolve serviço, e que a área que ela está entrando não tem nada a ver, ponto, você já sabe que o MVV dela já não bate com aquilo ali. Então, assim, seja intencional em trazer a informação do MVV, mas cuidado com o julgamento de vocês em relação a esse candidato. Muito cuidado, vocês podem perder pessoas maravilhosas porque ela está sendo sincera com você, porque ela está sendo transparente com você. Então, assim, coloca tudo dentro de uma sabedoria, de um balanço de entendimento, sabedoria e discernimento. Às vezes você contrata alguém perfeito, né? Humanamente falando, perfeito, mas não dura 2 meses com você, porque a pessoa não expôs a realidade, porque a pessoa não foi verdadeira com você, os testes dela foi tudo adulterado, alterado. Então, assim, cuidado, tá? Eu estou dando uma dica aqui para você mesmo. Aí, selecionados, coloca lá os candidatos que foram selecionados para você poder saber o perfil ideal do cargo, porque depois você vai já ter ali um escopo legal, você já vai ter um modelo. Cara, para esse cargo aqui de vendedor, olha aqui, ó, todos têm um temperamento semelhante, personalidade semelhante, diz que você vai conseguir até depois fazer um balanço estatístico sobre os seus candidatos para aquela vaga. Então, aqui você começa a mensurar os resultados dos seus testes e ver até a constância desse candidato. Nossa, eu percebi que no DISC tal e temperamento tal, as pessoas não ficam para essa vaga. Eu estou contratando pessoas na minha base, no meu entendimento, mas elas não ficam. Já esses ficam. Então, eu vou buscar candidatos com esse personalidade, com esse perfil de temperamento. Você entendeu? Como dados vão te ajudar lá na frente para acertos também? Inclusive, gente, aqui dentro do recrutamento e seleção, abram uma aba para demissões. Abra para você poder. Na verdade, é aqui em selecionados, você coloca aqui, ó, uma aba. Faça isso, que vai te ajudar mais, tá? Abra uma aba assim, ó. Data, contratação e data, demissão. Pronto, gente. Vocês vão ter isso aqui, vai te ajudar tanto, você não tem noção. Vai ser muito bom, porque aqui você vai ter uma noção legal do giro, né? Depois você coloca. Isso é para quem não tem sistema, tá, gente? Porque às vezes tem alguém aqui, ai, tem tudo isso no sistema, ai, que não sei o quê. Tá, se você tem, ótimo, ótimo. Então, faça no teu sistema. Ótimo, sim. Pega as informações, pede para o pessoal do TI aí incluir o que você quer, faz o negócio ficar bonitinho, melhor ainda, tá? Isso aqui é para quem não tem nada. Para não se apavorar e saber que é possível fazer, e não ficar cativo na mão de um monte de gente que dificulta as coisas e coloca o preço lá em cima e vocês ficam cativos aí de um monte de gente, não consegue fluir, evoluir e tudo mais, tá? E aí depois aqui os reprovados, que são aquelas pessoas que não foram aprovadas no processo seletivo, para você também saber por quê. Até para você, isso aqui vai te ajudar lá na frente, na hora que você for divulgar a vaga. Você vai descobrir
Se você está atraindo muito candidato reprovado aqui com os perfis tal para o cargo tal, a forma como você está divulgando a vaga está errada. Então, quanto mais informações você tiver, melhor, tá? Foram dicas para você fazer aí na sua casa, na sua empresa, bonitinha, tá? Sem assim, muito enfeite, né? Tem muito enfeite, parei a tela aqui rapidinho só para poder abrir para vocês para o compartilhamento. Sem muito enfeite, sem muito mimimi, sem muita historinha, tá? Para vocês serem ágeis, objetivos na gestão de pessoas, não ficarem mais travados, né? Parados aí no tempo por conta de tantas desculpas, não tenho gente, não tenho dinheiro, não sei fazer, enfim, não tenho tempo. Então, é tudo muito simples, muito rápido para você. Ficamos por aqui nesse módulo. Eu espero que recrutamento e seleção também tenha sido bênção para você, assim como foi a abertura, a expansão da tua mente do MVV, do CFS, né, de você buscar organizar a tua empresa nas bases, e agora a parte de recrutamento e seleção, tanto externo quanto interno. Não se esqueça, tem muitas pessoas boas ao seu lado, e você pode resolver os seus problemas aí rapidamente, contar com a ajuda de gente bacana, importante, cheio de boas qualidades, né, técnicas e comportamentais aí do teu lado. E vamos para o próximo, te encontro aí no próximo módulo, logo em seguida. Até mais.